dos que você já esteve aqui tratando, e dessa vez mais direto ainda, né? Carlos, é um prazer pra gente, já várias vezes, não vou nem dizer quantas, de uma série de outras que virão também, a sua presença aqui. Tamo junto mesmo. Não é isso? E ao seu lado também convidado ele, o nosso amigo Tibério Jorge. Eu quero depois descobrir até porque é que é Jorge os dois, mas tudo bem. Tibério, bem-vindo ao TheCast. Muito obrigado, Jaelson, muito obrigado pelo convite, Carlos Jorge, aí que estamos sempre nessa caminhada, né? Isso. A favor dos menos favorecidos pela sorte. Boa. Estamos aqui para compartilhar a nossa experiência com o nosso público aí. Muito bom. Carlos Jorge foi muito feliz quando eu estive conversando com ele, falando sobre esse tema, e ele se dispôs, se prontificou a vir e disse, olha, mas eu tenho uma pessoa aí, um irmão meu, que é o Tibério, que também lida com esse assunto aí da fome, do combate à fome, faz um trabalho, e eu prontamente, nem lembrava, Tibério, que a gente já tinha se falado, né, mas a indicação do Carlos foi automática. Eu disse, não, prontamente já está convidado. E aqui estamos, né, para mais um episódio. Verdade. Maravilha. Eu quero começar esse episódio, gente. Antes disso, eu queria pedir a você que nos assiste que, por favor, vá lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações, acompanhe a gente nas redes sociais, para que você possa estar aí antenado, ligado e sabendo aí das novidades. Esse é um episódio especial, a gente não deu nem número a ele, porque realmente é especial e vocês vão perceber o porquê tanto estou falando que é especial. Mas já gravamos, Carlos, sexta-feira, o 232. Opa, parabéns. Parabéns. Então, assim, eu chego aí, viu? Opa, né? E aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Erickson, nosso amigo do Potência Cast. Erickson, triatleta agora, né? O homem tá fazendo tênis, natação, corrida, musculação, esgrima. Vou trazê-lo aqui para ele tratar só desse tema aí, para inspirar a gente. Né? Poxa, é possível, eu só sigo o Erickson Henrique lá por causa para me inspirar, que eu sou meio preguiçoso para esporte, né? E ele é uma inspiração para nós. Um abraço, meu amigo Erickson. Um abraço para você e as portas estão abertas aqui para você. Ok, gente? Então vamos lá. Eu queria esse tema, gente, é o mapa da fome em Alagoas. E a gente falou Alagoas porque é a nossa terra, é aqui que estamos, mas todo mundo sabe que a fome é algo que acontece no mundo afora. O Brasil, apesar de toda a riqueza, grandeza, mas existe isso. Vou falar de Alagoas porque é o estado onde estamos. Carlos Jorge tem uma vasta experiência, vai aqui, inclusive, revisar alguns pontos da sua trajetória, né, lá do Vegel, hoje com o Mundo ao Mundo, um projeto encantador, enfim. Então, é uma missão, tá na veia, ninguém melhor para estar neste momento aqui no TheCast do que o Carlos Jorge e o Tibério, porque vivem isso. E o Tibério também, que tem um projeto fantástico já aí há uns 10 anos, né? Ele vai falar um pouquinho sobre ele aí, Amigos da Sopa. Isso tem tudo a ver com o nosso enredo. Mas eu queria fazer, Carlos Jorge, essa abertura, esse início, fazendo uma breve reflexão da essência da palavra em si, o que de fato, para você, e aí cada um com a sua visão, cada um passar aqui a visão, a fome. O que de fato representa a interpretação que você possa dar, da sua experiência, da sua vivência. O que para você realmente é a fome? É forte que eu vou falar, mas a fome está associada a outra palavra, né? A humilhação, cara. Eu acho que é o ápice, né? Quando a fome... E eu falo isso porque eu passei alguns ciclos na minha vida, né, da ausência, da escassez. Então, assim, eu lembro lá em casa, muitas vezes meu pai descendo trabalhar e ele trazia o restante de ossos, que tinha a proteína ainda, né, das sobras, no saquinho. Chegava em casa, a gente desfiava aquilo ali, aquela sobrinha, e comia. Porque muitas vezes lá em casa o recurso limitado, 3 filhos, situação dificílima. E eu lembro muitas vezes ele brincando: mulher, faz uma lasanha aí, faz aí aquele estrogonofe aí que a gente comprou quilos e quilos, e muitas vezes em casa tava faltando, e era assim, era a forma da gente tentar superar com riso a humilhação, né? Então assim, e é uma humilhação muitas vezes estrutural, né, que a gente fica
na tentativa de sair daquele ciclo e não consegue, e as pessoas chegam pra gente com palavras motivacionais, com vai que vai dar certo, não sei o que, mas a gente sabe que é algo mais profundo do que o donativo também em si, né? Aquele donativo pontual, e a gente sabe que tem outras estruturas de influência que muitas vezes começa ali na educação básica, na primeira infância, né? De estruturar um plano de vida, muitas vezes, para a nossa construção como sociedade, e a gente perde muito, né? Ainda nesse tema. Alagoas, quando a gente olha para o nosso DH, ainda é um dos piores do Brasil, né? O segundo pior, fica sempre concorrendo ali com o Maranhão. E para a gente é um motivo de muita dor, assim, de tentar superar de forma conjunta, e todo mundo tem uma corresponsabilidade, né? Sempre na minha fala, eu nunca responsabilizo só uma entidade ou só um setor. Não, eu acho que é um trabalho de todos nós, né? Como sociedade, e aí envolve sociedade civil, envolve o terceiro setor, envolve o primeiro setor, a gestão pública, envolve o empresariado, e a gente realmente precisa ter essa convergência, né, para tomar esse tema para nós e vencermos juntos, porque muitas vezes lá na ponta tem uma pessoa que tá passando necessidade, e quem enxerga primeiro muitas vezes o empreendedor social, o líder daquela região, a pessoa que representa uma instituição religiosa e que salva aquela vida primária. Agora imagine se toda a cadeia funcionar de forma intencional e apoiar aquele líder mais de uma vez, né, com outros programas além do donativo, né? E é isso que a gente está vendo no empreendedorismo social, cada vez mais pensando além da comida, né? Estruturando toda uma cadeia de fomento nas políticas públicas, né? Realmente estruturando a oportunidade de geração de renda, do microcrédito, até que a sociedade, assim, das periferias consigam vencer um tema tão desafiador. Imagina, acho que você foi bem cirúrgico quando você falou a outra palavra associando a fome, que é a humilhação. E assim, eu venho de um berço muito humilde também, mas a palavra fome não fez parte do meu... A escassez, sim. Tudo medidozinho, a gente brinca muito. Cuscuz com ovo, então, era o prato... Maravilhoso, quarentinha, né? Era o prato do dia, da semana, do mês e do ano. Então, assim, era o número 1. Mas a fome em si é uma coisa, eu acho que, como você falou, é muito mais forte. Mas eu tenho a história de meu pai. Meu pai conta, assim, que ele, na sua infância, tudo... Meu pai foi cortador de cana. Ele veio de uma situação bem delicada. Ele disse que algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes não tinha mesmo que comer, ele tinha que pescar para comer o peixe do dia. E aí ele tinha que pescar, assar e comer, e às vezes não tinha que cortar cana, então ele às vezes deixava as espinhas nas palhas, que ele morava na casa de sapé. Então deixava as espinhas, que era para no outro dia, quando fosse comer a farinha, tinha para ele dar um gostinho. Sim. Eu achei aquilo tão assim, caramba, velho, que situação, né? E ele conta que também comeu muito caroço de jaca, cozinhado. Que tinha a expressão do feijão, né? Meio que substituía, né? Sim. E imagina o que é isso, né? Você, né? O feijão, que é um alimento tão conhecido, e você não ter... Enfim, é uma realidade que isso passa pra gente também. Mas o nosso convidado, o Tibério Jorge, também, que tem uma vivência, uma convivência até também. A fome, pro meu amigo, o que é que representa, o que é? A fome, ela é triste e dolorosa, né? A gente vê que as famílias, 36% das famílias de Alagoas hoje passam fome, ou algum tipo de insegurança alimentar. Esses são dados de pesquisa que foi realizado na pandemia, e esse quadro a gente vê aumentar a cada instante. Eu creio que se tiver outra pesquisa aqui, esse quadro já aumentou, porque a gente está dentro da realidade, a gente está dentro das grotas, a gente vive isso diariamente. Eu tive uma experiência também, Carlos e Jaelson, eu recordando aqui, muito antes de fazer esse trabalho de levar a refeição a que mais precisa. Na época, meu filho tinha na faixa de 5 anos de idade, meu primogênito, e eu trabalhava, e aí eu não utilizava esse nome, mas hoje eu sei que é insegurança alimentar. Então eu deixava de almoçar, comprava uma pipoca box e uma Coca-Cola, e aquilo era o meu almoço para pegar aquele dinheiro e comprar o leite dele. Entendi. Ou comprar um lanche para ele. Entendi. Não passei fome necessariamente, mas a restrição a gente fazia. Porque a gente pensa no filho. Então a gente sai de casa para trabalhar
deixou o filho, mas o filho não ficou com fome. Mas a gente, Entendi. para garantir aquele lanche ou aquele leite, a gente suprimia a Entendi. nossa refeição no sentido de substituir por algo. Daí surge o nome a insegurança alimentar. Isso, porque a insegurança alimentar ela é leve, moderada e grave. A leve, É tipo, tem um alimento, mas não é um alimento seguro. sim, a leve se enquadraria hoje o seguinte: eu tenho como comprar a refeição, mas não sei se no mês seguinte eu compro. Ah, tá. Entendi. A moderada é aquela que você restringe, que foi essa que eu falei agora. Tá. Então, mas vou suprimir essa aqui, mas eu tenho que comer, mas eu vou suprimir essa aqui em prol de algo, em prol de render mais. E a grave é quando você realmente não tem o que comer. Então, hoje a gente convive nas famílias de Maceió, do estado de Alagoas, como bem foi falado aqui, que 36% das famílias do estado de Alagoas hoje passam fome. É um índice considerável. É um terço, né, do estado passando fome. Imagina, isso é terrível, né? A gente tem os 3 milhões e um pouquinho mais de 200 mil, 300 mil pessoas, habitantes, né, no estado. Então a gente tem 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de pessoas passando insegurança alimentar. É muito grave isso. É muito grave, cara. E aí a gente tem um versículo bíblico que eu carrego ao longo desses 10 anos, que foi quando a gente iniciou esse trabalho, lá na garagem da minha casa com minha esposa, descascando verdura e tudo. Porque tive fome e me deste de comer. Então, isso está escrito lá em Mateus 25, verso 35. Então, tive fome e me deste de comer. Então, a gente carrega isso como o nosso lema, né? A nossa bandeira. Né? Muito bom. Eu quero contextualizar o nosso episódio, nesse bate-papo, baseado no que hoje vocês também fazem, né? E a história. Hoje, digamos assim, o principal para o Carlos Jorge é o Mudar o Mundo, né? Que você até esteve aqui e antes de até fazer aquela abertura, eu gostaria de que você falasse um pouco como é que está o Mudar o Mundo e para quem não ouviu ainda, não conhece e tal. E depois vamos falar sobre o Amigo da Sopa também. A gente vai pegar esses 2 pilares, vamos contextualizá-los, trazê-los à baila para a gente contextualizar e depois ampliar mais esse tema e a visão nossa do que podemos fazer para dar a nossa contribuição, como também o Carlos Jorge falou. Carlos, o Mudar o Mundo nasceu, é um bebezinho, mas como está esse bebê? Rapaz, tá ali, né? Primeiros meses dando de mamar, né? Cuidando do bichinho ali, dando trabalho, ficando sem dormir. Mas, assim, muito feliz por essa nova fase, porque a rede, eu tô chamando a Rede Mudar o Mundo, né? Que é um aglomerado aí de mais instituições envolvidas. O nosso foco central é levar a educação empreendedora para o terceiro setor, né? Em todos os municípios do estado. A gente também está envolvido já em alguns outros estados também, como Pernambuco e Sergipe. E a gente tem os dados, né? Mais uma vez eu vou botar esses dados aqui. Hoje é um setor que influencia, né, na economia do estado, 2,20% no PIB, gera 3,48% do emprego, né, e geração de renda. Hoje as organizações sociais também empregam bons profissionais, né, que isso impacta aí no campo do trabalho aí do estado. Então, assim, e esse aglomerado a gente tem usado como plataforma, né, Gerando Falcões, para trazer esse ponto de oportunidade para capacitar, orientar e desenvolver tanto o líder da organização como o processo de governança, né, e gestão da instituição. E aí a gente já ultrapassou Maceió, né, já estamos chegando, recentemente estava em São Miguel dos Campos, né, já temos líderes acelerados em Boca da Mata, tem ali na região de Delmiro Gouveia, temos Roteiro, temos Rio Largo, assim, já estamos em alguns municípios também, e graças a esse trabalho, né, o nosso foco é ser esse hub de inovação social e as oportunidades que é trazida para nós como esse aglomerado descentralizada a partir das instituições hoje que faz parte do nosso ecossistema. E graças a Deus a gente tem uma parceria, né, com Amigos de Sopa também nesse processo aí de construção da Rede Mudar o Mundo. É um trabalho que a gente revisa sempre o plano, sempre, né, com mentoria, sempre com divisão de conhecimento. Ibera é um irmão querido também que compartilha muito, né, seu conhecimento, da sua experiência prática. Não tem
modelo fixo, né? A gente sempre aprende uns com os outros, então é uma plataforma de muita colaboração. Muito bom, Carlos. Para quem está chegando agora, para quem não conhece bem ainda, o Mundo é o Mundo. E, obviamente, que de ouvir falar, já acho que praticamente toda Alagoas, mais a fundo. O Mundo é o Mundo, ele é um CNPJ, é uma ONG, a gente pode assim considerar, sim. que ela está ligada a Gerando Falcões. Sim. A Gerando Falcões é um trabalho a nível de Brasil, Sim. só para a gente entender assim, a origem mesmo e esse... O ecossistema. Porque aí tem muita gente, porque aí a partir disso, com certeza, corações vão se abrir para participar, colaborar, entender, divulgar. Passa pra gente esse detalhe. A gente está hoje, né, dentro de uma plataforma nacional, que é a Rede Gerando Falcões, que hoje está em mais de 6 mil comunidades e favelas no Brasil. Hoje já ultrapassou a marca aí de... Acredito que estamos chegando a mais de 3 mil também líderes, né, capacitados em todo o Brasil. Gerando Falcões hoje influencia grandes programas de impacto nacional que virou política de Estado, né, que é um dos principais dele é o Favela 3D, que a gente trabalha esse processo de emancipação social das famílias dentro dos territórios vulneráveis. Maceió foi o primeiro programa no Nordeste e o segundo programa no Brasil. Caramba! Né, para ser acelerado por esse programa. Em que ano foi, mais ou Agora, menos? 2021, né, o Favela 3D chegou, mas a parceria com o Gerando Falcões aqui em Alagoas existe desde 2018, né? Então, que a gente caminha dentro dessa plataforma. Hoje, assim, é uma das principais referências globais, né, de inovação social, de impacto positivo dentro do Brasil. E é tão forte que São Paulo agora fez os programas de Gerando Falcões política de Estado, né? Com o Tarcísio, Minas Gerais também, Fortaleza aqui no Nordeste, Rio Grande do Sul também. E a gente ansiosamente agora quer construir essa agenda aqui em Alagoas também, né? Com a atual gestão, com o governador Paulo Dantas, para olhar as tecnologias sociais, liderado a partir das organizações sociais que sabem os reais problemas sociais dentro das comunidades, né? Então, assim, é bom trabalhar a construção sempre de baixo para cima. Perfeito. Nunca trazer inovações globais ou algo que vá povoar Marte de cima para baixo. Quando chegar lá, não é usual. Não é usual. Não é funcional. Pronto, você tocou bem, porque quando a gente fala de tecnologia social, a maior parte das pessoas meio que entende um trabalho como esse apenas de doação. Não. Chegar e doar. Não. Você está falando de tecnologia social, que preparar as pessoas para saírem, né, que estão à margem dessa... Da fome, da pobreza, né? Realmente a gente não quer ficar aqui fazendo a gestão da miséria, né? Não, a gente quer superar, a gente pode... A gente sabe que o trabalho é árduo, que a gente muitas vezes vai pegar vidas e famílias em hipervulnerabilidade social. É extremo, assim, é como o Tibério disse. Não tem o que comer, a gente vai pegar essa vida, não vai soltar a mão dela por nada, porque tem uma diferença no nosso valor dentro do que a gente trabalha hoje, que é separar a piedade da compaixão, né? A piedade ajuda uma vez, até chora, né? Com pena, com complacência, mas não continua. A compaixão não, ela te dá a mão e ela só solta quando dá certo. Caramba, né? velho, essa explicação ela merece um destaque. A piedade da compaixão. A priori a gente pensa que é apenas sinônimos, mas não é. Não é? Não. Tem um diferencial. E eu lembro disso porque eu passei muitas vezes isso no social. Acho que o Tibério também algumas vezes. Que muitas vezes o potencial doador visita o território, chora com a realidade sofrida. E eu não culpo, tá? Assim, não culpo de jeito nenhum. Mas chora e tal. Aí ele ajuda de forma pontual, porque ele não via o trabalho de médio e longo prazo. Daquela. A gente quer realmente vencer. Quando a gente provou com metodologia, com tecnologia social, que a gente quer romper esse ciclo, aí aquele potencial voluntário ou doador sai do ciclo da piedade e ele vai para a compaixão. Não, eu vou ajudar ali, porque tem um ciclo. De forma contínua. Vai vencer, vai romper, e eu quero estar junto, eu quero investir, eu quero estar perto. Então, assim, e a gente hoje, eu não preciso... É muito bonito discursar, né? Mas hoje eu acho que o VG é uma das maiores realidades desse processo de emancipação social, né? Que a gente realmente saiu da piedade
para Boa. compaixão, e a gente realmente, daqui uns dias, a gente quer ser o quê? Desnecessário. O VJ não precisa mais do Carlos Jorge. Que maravilha. Né? O VJ não precisa mais. Lá onde o Tibério atua, em breve, se Deus quiser, não precisa mais do Tibério. Isso quer sinalizar o quê? Que a gente rompeu o ciclo da pobreza, da ausência, da miséria, que o próprio povo ele tem o protagonismo dentro das suas bases, começando no campo socioemocional, até a questão de capacitação profissional, até geração de renda, até oportunidade de microcrédito, que eles consigam, né, ter esse voo. Isso, em outras palavras, já foi dito por algumas pessoas, né, do passado e tudo, que é ensinar a pescar ao invés de somente dar o peixe. Né? Você está ensinando a pescar. A gente volta já para você falar um pouquinho ainda sobre esse seu trabalho, incluindo até a história do Vegel, né? Uma passagem aí rápida para que a gente conheça melhor. Mas vamos ao Tibério também, falar um pouquinho do Nascedouro, né? Quando foi, Tibério, que você foi tocado no seu coração para que faça o trabalho que você faz hoje? Qual é o trabalho que você faz hoje e como começou? Então, o trabalho que eu faço hoje começou na garagem da minha casa, né? Então, nasceu esse desejo ardente que eu creio que a gente é predestinado a essa missão, né? Só que na época, quando eu comentei aqui sobre o que eu passei trabalhando com meu filho e tal, eu nem sonhava em amigo de Assopa, mas eu creio que já existia esse sentimento de ajudar o próximo. E então, na garagem da minha casa, juntamente com minha esposa, eu comecei a fazer a sopa, né? Eu cortava verdura, chamei alguns amigos próximos e a gente foi fazer a primeira ação ali na Vila Emater, o antigo lixão. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, levou lá a primeira sopa, que era uma vez por mês. A gente só tinha condição de fazer uma vez por mês, porque era doação. E aí a gente foi. E aí aquela garagem já ficou pequena. Já não cabia mais de tanto voluntário, de tantas doações, e tivemos que ir para um espaço maior. Aí fomos para de uma garagem, nós fomos para 900 metros quadrados. Carlos Jorge conhece lá perfeitamente, né? Fomos para 900 metros quadrados. E aí começamos a desenvolver outro tipo de atividade. Ô Tibério, você, para ser despertado a fazer esse trabalho, você deve ter visto alguém, constatado uma situação, para poder o seu coração ser tocado, né? E você ir para o âmbito do sacrifício, digamos. Porque você pegar a garagem da sua casa e converter ela em um ambiente... assim, óbvio, tem algo a mais aí nessa raiz. O que foi que aconteceu? O que foi que você viu, que você achou, assim, a história da sua vida, enfim, para você dar esse pontapé inicial? Então, a gente vê as reportagens na TV, Sim. A gente vê também quando a gente passa pela nossa cidade, né? A gente vê aquelas famílias pedindo no semáforo, o próprio Vegel na época, aquela cidade de lona que existia lá, aquelas marisqueiras, aquilo também tocou no nosso coração. Então, mas só que a gente não teve a iniciativa. Então, teria que dar o pontapé inicial. Então, se eu fosse esperar já as condições necessárias, Sim. quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, não. A gente fez do jeito que deu. A gente abriu a boca e foi pedindo a um, pedindo a outro, e assim foi acontecendo. E aí a gente ia lá no centro da cidade, nos Martírios, no Centenário, no próprio Vegel. Quantas famílias a gente atendeu ali no próprio Vegel, aquela cidade que hoje o Vegel tá diferente, né? Hoje eu estive lá um dia desse, eu não sabia, eu disse, não, acho que uma transformação assim. Eu acho que ali realmente a favela virou museu. Ou tá em transformação de virar museu. Tá nessa linha, né? Então a gente, dia de domingo, levando almoço para as pessoas ali no centro da cidade, porque por que pareça, não tem comida dentro do centro da cidade dia de domingo na época. Então é isso, Jess. Então assim, começou na garagem de casa com muita fé, muita esperança em Deus, orando muito, e Deus foi tocando o coração de pessoas, juntando pessoas para que a gente pudesse ter aí um batalhão de pessoas nos ajudando a fazer esse trabalho. Imagino. Eu vou fazer uma observação, eu acho que é pertinente para quem nos assiste, e fico à vontade em assim falar, porque eu conheci um pouco, conversei com o Tibério, já conheço o Carlos Jorge e já sei realmente a intenção de vocês, o trabalho, enfim, que é realmente de ajudar. Eu digo isso porque
Nessa parada de ajudar, algumas pessoas vêm ou aparecem com outras intenções, questões meramente, às vezes, políticas, outras coisas mais, que eu também não faço juízo de valor. Não quero dizer que quem assim fizer está errado ou está certo, enfim, que ajudando termina aqui no fim da linha. Se a pessoa doou, ajudou, quem foi beneficiado, quem matou a fome, graças a Deus. Mas a gente separa, né? Eu percebo que, no seu caso, Tibério, isso você fez realmente do coração, não foi com pretensões, assim, de amanhã ser o candidato, ou de amanhã isso, de amanhã aquilo, não. Isso, até pelo tempo que você tem. É fato isso? Passa pra gente esse sentimento genuíno do seu coração para poder fazer esse trabalho, porque é um sacrifício você deixar o conforto da sua casa, às vezes, né? Você deixar de estar com a família e sair no centro, acompanhar, porque isso é uma logística, isso dá um trabalho tremendo. E que ponto, e que você se apoia para fazer esse trabalho nesse sentido? Então, essa pergunta, né, essa observação, a cada 2 anos, o pessoal pergunta se você é candidato. Desde quando começou esse trabalho. Eu soube que ele vai ser presidente dos Estados Unidos. E que se fosse, né? Seria um ótimo presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Não tem problema. Biden ligou para ele aqui. Boa. Então, a cada 2 anos o pessoal pergunta. Eu não tenho esse desejo. O meu desejo realmente é de servir. Eu não sei o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Pode até acontecer eu compor aí algum cenário político para eu ser candidato na proporcional, enfim. Como presidente dos Estados Unidos. Na majoritária. Em homenagem ao candidato, como ele está dizendo. A gente preparou até uma mesa diferente, não foi? Foi, cara. Isso aqui não é comum. Concorrendo a presidente dos Estados Unidos, só você, Tibério, para fazer isso. Fazer um negócio desse aqui. Não tem outro podcast que teve isso aqui, não foi, Veloso? Não é só esse, tá? Daqui a pouco fazer um cafezinho para você também, viu, Tibério? Gratidão, né? Gratidão, né? Recepção. Eu fiz a pergunta assim, mas não é condenando, não. Entendeu? Assim, obviamente que se a intenção de alguém só for isso e tirar proveito, pena, né? Faz dó dessa pessoa. Mas você fazer um trabalho social de coração, com a sua alma, e esse trabalho ele for frutífero e você ser reconhecido e chegando a esse, não vejo crime nenhum nisso. Agora, lógico. E não há. Aí eu queria. Por favor. Eu queria. Essa pergunta eu estender a você também. Eu queria quebrar esse sofisma. Eu fui para gestão pública, fui para cargo público. Eu acho que cada vez mais é uma função. É como entrevistador aqui no TheCast. É uma profissão, gente. Assim, é como um médico, é como um empresário. Claro que o que macula muitas vezes. Aí eu volto àquela palavrinha, né? O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons dentro dessa profissão. E é uma profissão como qualquer outra, pessoal. Aí, o que é que criaram? Criaram o sofisma de quando a gente falar sobre política é do mal. Não. Política, pelo sentido do significado grego, é discussão de cidade, discussão do que a gente está fazendo aqui. Discutir a fome para melhoria com política pública. E o principal instrumento é a política pública, é o planejamento, como é que a gente vai superar isso. Só as organizações sociais, você acha que vai vencer a fome? Não, querido. Então, assim, não adianta a gente colocar essa utopia sem um trabalho conjunto, muitas vezes. E a principal decisão muitas vezes não é do líder social que está aqui, é do governante, né? Sim. Fazer um projetozinho de lei de combate à fome e incentivar um microcrédito, muitas vezes para aqueles potenciais empreendedores diante das periferias. Sim. Aquele microcrédito já faz o cara abrir um negocinho de coxinha, vender um caldo de cana, e ele começa a ter renda, ele vai tendo autonomia. Quando for olhar, ele está emancipado socialmente, e muitas vezes quem faz esse trabalho é a gestão pública. E eu digo isso porque a Gerando Falcões tem quebrado esse paradigma, né? Hoje a Gerando Falcões está lidando com um tema que ela nunca lidou, que foi com o poder público, né? De estar ali sentado, né? Com governantes, né? Sim. A própria gestão municipal aqui em Maceió, com governadores, né? Com o próprio governo federal para dizer, ó, eu já tenho tecnologia,
Já provei que a gente Sim. consegue emancipar o nosso povo. Empresário, tu bota recurso, o cara diz, bota, vai lá. Agora, poder público, a gente quer escalar e para escalar a gente precisa tornar disso uma política de Estado que vá além do governante atual, que vá além do gestor atual, e a gente realmente quer que isso seja recorrente para acontecer o que aconteceu em Medellín. Sim. Né? Em Medellín lá, o caos social dificílimo, principalmente por causa da violência, juntou todo mundo numa mesa redonda assim igual a essa, acredito, e disse, pessoal, vamos superar a pobreza, vamos superar a violência junto, vamos fazer um pacto social aqui entre todos os entes, para que a gente realmente consiga fazer algo disruptivo, que a gente traga dignidade para o nosso povo. E aconteceu, cara, né? Quando todo mundo se uniu, e eu sinceramente, assim, depois que eu sentei na cadeira, eu protejo com todas as minhas forças. Eu não tenho intenção ainda não, Certo, sabe? Mas se um entendi. dia, igual o Tibério, né, for concorrer a presidente dos Estados Unidos, Tibério, espero que eu esteja pronto até lá. Mas assim, na intenção de dizer, pessoal, tem pessoas que realmente ele tá na missão da gestão pública por real propósito, assim, realmente. E eu acredito muito em Deus. E quando você olha para a Bíblia, por exemplo, as pessoas dizem, não tem como a gente discutir a fé da política. Quando você olha Davi, Sim, né? Se sim. tornou o maior governante de Israel, e hoje Israel só é o que é, Sim. porque Davi deixou um histórico social na política. José, meu amigo, do Egito, Sim. escravo, quase chegou escravo lá, ué. Aí o Egito passando fome, todo o Oriente passando fome, aí Deus escolhe um governante ali com gestão, com competências, e Sim. fala, ó, se eu precisar eleger alguns gerentes aqui, né, em todas as províncias, e o homem gerenciou e superou a fome de algo tão terrível, né, com inteligência, com sabedoria divina. E eu provoco a você para estudar. Não é para concorrer a cargo público nem partidário, não. Mas estuda o papel social da política, né? A política como ferramenta, não é para assumir um cargo partidário, mas é no exercício da cidadania. Porque, essencialmente, essa plataforma ele dá dinamismo e até acelera o combate à fome muitas vezes. Então, É verdade, Carlos, eu fiquei muito feliz quando você foi escolhido para ser secretário de Assistência Social, que a gente viu um representante do Sim. terceiro setor ali. Cara, a pessoa que entende as nossas dores, Sim. os nossos anseios. Então, assim, Gelson, eu recebi parceiros políticos, né? Nos ajudaram, mas a gente deixou sempre claro. Política é uma coisa, politicagem é outra. Então, a gente sempre escolheu o lado das políticas públicas e não da politicagem. Então a gente faz bastante esse filtro. A gente tem que caminhar junto sim com o poder público, mas Sim. a gente filtra, separa. Você aqui não é gestor da instituição. Perfeito. Então Perfeito. você aqui é um parceiro da instituição. Então aqui a gente vai desenvolver políticas públicas. Se ele vier com esse sentimento, a gente faz parceria. Se ele vier com sentimento de politicagem, ele vai procurar outro parceiro. Eu acho que a fala do Carlos Jorge, tanto a dele como a sua, é muito feliz nesse sentido. E para quem nos assiste, para ter essa clareza, eu penso que a gente está um tanto contaminado. E, lamentavelmente, existe uma razão para isso, né? Porque a grande maioria, eu acho que a sua frase é bem feliz, né? Que é o silêncio dos bons, né? O barulho dos maus, ele sufocou tanto que para muita gente se tornou cético, né? Entrou num clima de não acreditar. Mas nós temos a prova cabal de que é possível você entrar e sair com as mãos limpas, e você pode não mudar o mundo, porque ninguém sozinho não vai mudar, né, Carlos? Mas você fez a sua parte. Aproveitando o gancho dessa pegada aí do viés político, que, como você falou, não tem como a gente fugir, né? Falar nem do setor privado, nem do setor público, é um assunto. A fome, o mapa da fome, ele só vai ser resolvido, ele só vai ser diminuído com essa participação. Carlos Jorge teve a oportunidade de entrar na política não partidária de forma direta, mas esteve no poder. E a sua participação, Carlos, no poder, você saiu com a consciência de que 1%, 0,5%, 2%, um percentual ali você conseguiu transformar, ajudar. Fala pra gente dessa sensação de vitorioso que você, pelo visto, seus olhos não negam, que você saiu mesmo tendo entrado e saído. Eu acho que transformar é muito pouco tempo pela passagem que eu tive. Faz quanto tempo?
Eu passei 1 ano e meio na assistência social e depois mais 3 meses na Secretaria de Habitação. Mas assim, eu digo com todas as minhas forças, Jailson. Eu chorava todos os dias quase, dizendo, meu Deus, me ajude a, de alguma forma, assim, servir meu povo. Mas se via, assim, com respeito e olhando para a população com subordinação, porque eles são os pagadores de impostos que mantêm o profissional naquele cargo. Então eu precisava honrar a Dona Maria, muitas vezes postada na região do Tibério lá, que ela compra o fósforo e ela paga imposto. Sim, o seu salário estava sendo pago... O meu salário é pago pela Dona Maria, principalmente os mais pobres, cara, são os que mais pagam imposto. Eu saí naquele sentimento, me ajuda a honrar esse povo, sabe? Me ajuda a servir esse povo, assim, com todas as minhas forças. E eu falo isso, assim, com o cheio de lágrimas, porque eu passei muitas experiências e muitas vezes, assim, dizer, cara, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou suportar, acho que eu vou pedir pra sair. E pra mim foi muito delicado, porque o que me mantia era o meu povo, sabe? Principalmente o povo mais simples, de eu ver lá, disse, cara, eu posso servir mais um dia esse povo, eu posso, sei lá, romper mais um ciclo. E a gente, com esse espírito, né, com essa garra, a gente começou também a sensibilizar o privado, né? Trouxe recurso do privado, 1 milhão de investimento na época quando eu estava na secretaria. Tocamos lá o primeiro programa de transferência de renda, né? O Cesta Digital, que também foi uma parceria com a Gerando Falcões e tal. Lançamos a CNH Social, né? Dentro da gestão, que isso dá... aumenta a possibilidade do cidadão ter mais uma frente de oportunidade, porque muitas vezes algumas experiências no mercado de trabalho com habilitação facilita a trajetória ali. Imagina o cara da quebrada, da periferia ali, eu mesmo, para eu tirar minha habilitação, foi uma luta. Eu pedi um cartão à amiga, dividi em 10 parcelinhas de 120, só paguei até a terceira porque eu não tinha mais grana, mano, dei um calote nela, velho, né? Aí eu mas eu vou lhe pagar. Vou lhe pagar. Aí, meu bicho, eu chorei no dia que eu peguei minha habilitação e consegui um trampinho. Arrumei uma motinha velha emprestada, comecei ali até comprar a minha. Mas pagou ela? Paguei ela. Aí quando eu saí de um trampo pro outro, não tivesse pago, eu ia cobrar aqui ao vivo. Quando eu saí do trampo pro outro, que eu recebi minha rescisão, paguei todinho, assim. Minha maior alegria foi honrar, porque... no meu histórico eu não gosto disso, sabe? Ninguém tem que sair no prejuízo. Eu posso sair, mas as pessoas que estão ao meu redor não. Porque eu acho que é uma questão de honra, de valor. E aí a gente vai entendendo também o nosso propósito, né, dentro do campo social, e essa emancipação da gente ver uma vida que hoje está passando necessidade, e a nossa garra e a nossa força está todo dia nesse tema, porque a gente passou, velho. Quando a gente passa, a gente não quer que ninguém mais faça. É diferente. É uma luta. É diferente. Você falar da fome ou de qualquer outro assunto sem ter vivido é uma pegada, né? É uma realidade. Você falar tendo vivido é outra história, né? Isso é um fato. E assim, a Bíblia fala lá no livro de Tiago que aquele que tem capacidade de fazer o bem não faz, comete pecado. Olha só, escritura é sagrada, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é muito forte, né? Porque tem uma fila de gente que sabe e passa longe, né? Feito as pessoas que viram o bom samaritano e passaram de lado. O livro de Provérbios ainda fala mais. Se chega uma pessoa necessitada na tua frente e você fala assim, vai e volta amanhã, você tendo aquela possibilidade, você também está... Meu Deus. Tibério, Amigos da Fome. Por que Amigos da Fome? Sopa. Amigos da Sopa, desculpa. Amigos da Sopa. Por que Amigos da Sopa? Amigos da Sopa foi o nome mais fácil que eu encontrei, né? De captar pessoas para me ajudar nesse trabalho. Tá. Porque se eu botasse qualquer outro nome, é o quê? Mas se eu botar Amigo da Sopa, a pessoa já sabe que é coisa que vai dar sopa, vai levar comida e não precisa falar muito. Então, ver o nome ali na internet ou ver o nome no rádio, na propaganda, Amigo da Sopa, eu já sei que ali eu gosto de fazer isso. Então, vamos juntar esse grupo para levar sopa, levar pão, levar donativo para quem mais precisa. Então, foi um nome que eu consegui agregar mais pessoas. Muito bom. E o nome muito propício, né? Amigos da Sopa, ele tem assim uma pegada que de cara já remete, né? Já falo Quando você fala Amigos da Sopa, você fala exatamente de um trabalho que vai combater a fome, porque é o alimento. Isso, né? mesmo. De lá para cá, Tibério, muita gente vem abraçando a causa, ou você tem tido assim
de pessoas comuns. Me fala um pouco da tua experiência, digamos que da primeira vez que você pôs o pé na estrada para fazer a distribuição. A emoção, qual foi? A emoção foi de gratidão. E eu acho que ali eu me senti realizado no sentido, esse é o propósito que eu quero. A sua Alimento, vida. poder sanar um pouco da fome dessas pessoas. Então, assim, foi essa alegria que eu senti, essa alegria que eu carrego, essa gratidão por essa missão que Deus me deu. E as pessoas que me acompanharam no início da trajetória, algumas estão comigo até hoje, outras se renovaram, porque a gente entende que o trabalho voluntário ele é um ciclo. Então, nada é eterno para aquelas pessoas. Também foi uma experiência daquelas pessoas estarem ali, nos ajudando, de alguma forma, seja descascando verdura, seja trazendo os donativos, seja ainda pegando o seu carro e colocando os botijões de sopa para nos ajudar. Então, essas pessoas, eu sou eternamente gratas por elas, porque Deus colocou elas na minha gestão, vou dizer assim. Sim, dessa na missão. sua vida, né? Então, aí foi passando o tempo já. Então, a gente precisou também profissionalizar. Tá. Hoje o Amigos da Sopa, você profissionalizou, tem pessoas contratadas, tudo. Isso. O Amigos da Sopa, a gente pode considerar uma ONG? Isso é uma ONG, Uma né? ONG. E assim, como o Carlos falou, né? Hoje ela emprega pessoas, né? Então o terceiro setor hoje tem um peso no PIB nacional. Boa. Então eu não conseguiria ter a pessoa que faz a sopa 100% voluntária durante os 360 dias do ano. Sim. Então eu teria que arrumar um meio de compensar essas pessoas financeiramente, porque elas, se fosse trabalhar em outro local, elas iam receber. Então, por que não trabalhar naquilo também que é o propósito de vida delas, que é ajudar o próximo? Então a gente procura reunir pessoas dentro da nossa organização que tem essa missão, que tem esse sentimento de ajudar o próximo. Não tá ali simplesmente tô aqui pelo salário. Não, você tem que ter esse propósito de ajudar o próximo. Embora esteja registrado, tá, mas tá ali com o coração aberto também. Eu tive a oportunidade, Tibério, de durante uma fase dar aula na faculdade sobre o terceiro setor. E vi o potencial que ele tem de crescimento, tudo, né? Eu, como professor, tive que estudar e é interessante você falando nisso aí. Ele cresce numa direção em que movimenta a economia e, ao mesmo tempo, resolve uma bronca que é muito pesada, né? Carlos Jorge, por que mudar o mundo? Rapaz, é um trocadilhozinho, né, da nossa Laguna Mundaú, que gera tanta riqueza e prosperidade pro nosso povo, né, do Vegel e adjacências ali, tendo o sururu como principal fonte de renda. Opa! Imagina, sem Lagoa Mundaú e sem sururu, que muitas famílias que já passam, né, sem essa fonte de renda, né, a gente estaria num caos, né, social. E graças a Deus a gente tem a Mãe Lagoa para poder inspirar. E inspirou o nome da própria rede Mundaú Mundo aí, pra gente poder existir. E eu fico muito grato, assim, sabe, de ter mais uma vez a oportunidade de servir o meu povo, né, com essa nova estratégia, com a nossa nova ideia, né. A gente tem tido muitas agendas, né, com já alguns empresários, né, algumas organizações parceiras, o próprio poder público municipal de alguns municípios já tem absorvido e entendido, né, o nosso propósito e missão. E a gente fica muito feliz assim, mas aí eu rememoro mais uma vez essa agenda humanitária, né? Porque o combate à fome acho que é uma das prioridades básicas muitas vezes das organizações sociais, e a Mudar o Mundo também existe, né? Para poder resgatar essa vida, muitas vezes da necessidade básica, e fazer esse trabalho, né, de emancipação. E a gente recentemente até tocou uma ação humanitária junto com essa rede nossa, né? Já algumas organizações impactadas, foi tocar o show do Djavan na questão social do evento, e também o show do Tiaguinho. Eu vi, A gente arrecadou aí mais de de 15 toneladas de donativos, né? Distribuído para essas instituições parceiras. Amigos da Sopa foi um grande parceiro e continua sendo, né, nessa causa, para a gente pegar, né, necessidade básica ali, fazer essa construção ali do donativo, da sopa, da refeição, mas também fazer o que a Amigos da Sopa faz todo dia. Sim, né? Para geração de renda, uma capacitação, pegar a criança para leitura, né? Então, assim, a gente vê que além do combate à fome, né, também essencialmente a educação como foco, e a Amigos da Sopa é um principal exemplo desse, e tem outras instituições também, né, que fazem esse trabalho. Boa. Carlos Jorge,
como a gente costuma dizer, nem tudo são flores. Né? Isso é na vida como um todo. E é assim mesmo. Na sua trajetória, tanto sua como do Tibério, é óbvio, muita gente abraça, reconhece, tem um carinho, né? Você passa essa seriedade no que você está fazendo e o tempo vai comprovando isso é um fato. Mas deve ter os opositores, os que resistem, os haters, aqueles que acham isso, acham aquilo. Fala um pouquinho sobre isso. O seu sentimento, você passa incólume com isso? Você faz vista grossa? Você já se abateu alguma vez? Já pensou em desistir? Enfim, o lado difícil da coisa, o lado espinhoso, que a gente sabe que existe. Fala um pouquinho sobre ele. Rapaz, eu vou ser muito franco sobre isso, Gerson. Eu acho que poucas vezes eu falei sobre isso. Pra mim, a única coisa que me abalava é se a minha mulher dissesse em casa que não acreditava em mim, velho. O resto... se os meus filhos olhassem pra mim e dissessem, pai, você não tá sendo bom pai, né? Ou se não, os meus amigos, né, que já passaram por mim, disseram, bicho, você é péssimo, você é um mau exemplo, você não tem caráter e tal. Eu só gosto de prestar conta daqueles que estão próximos, porque são esses que realmente sabem quem eu sou, né? Que sabem das minhas fraquezas, das minhas fortalezas, dos meus desafios, né? Daqueles que realmente me acompanham. Quando eu venho um ruído de fora, eu faço igual Jesus, pai, perdoa, porque não sabem o que falam, o que fazem. Entendi. Porque realmente muitas vezes as pessoas nos prejulgam sem nos conhecer. Verdade. E aí eu passei várias experiências, Gerson, desde o social até a gestão pública, né? Quando a pessoa olhava para mim, bicho, me enganei. Eu pensei, me diziam que você era uma pessoa. Sim. E quando eu te conheci eu me alegrei, porque isso não é nada do que falaram, né? Entendi. E eu acho que isso é a maior grandeza e tem que ter essa resiliência para quem quer ser um líder, para quem quer ser um gestor, para quem quer assumir alguns papéis. Eu particularmente passei por... É muito natural o processo da cobrança, do pré-julgamento. Então, assim, mas quando eu chego em casa, velho, a minha mulher olha pra mim e diz, arranca a cabeça, meu parceiro, bora pra cima, vamos pra cima, eu amo você, você me ama, estamos aqui com nossos filhos, a alegria, e achar essa paz em casa, meu irmão, pode estar a guerra que for lá fora. Muito bom, gostei. Isso é uma realidade, porque assim, o pré-julgamento de quem não conhece é problema de quem não conhece, cara, não tem o que fazer. O quê, mano? A mesma pergunta eu faço as minhas palavras para o Tibério Jorge. Na sua jornada não só vem flores, né? Não. Imagino que isso e aquilo, fulano, a política e tal. Me fale da sua vida. Você já pensou em desistir? Já pensei. Mas a missão é maior do que a minha vontade de desistir. Boa. Mas quando eu faço do Carlos Jorge as palavras dele, se não fosse em casa, se não fosse a minha esposa para fazer o primeiro caldeirão de sopa, a primeira experiência, como seria se eu não tivesse esse apoio? Se eu não tivesse os mais próximos, né, ali comigo, me ajudando a levar aquele caldeirão a descascar a verdura, que hoje ainda estão mais próximos. Então, é isso que o Carlos Jorge falou, realmente faço dele as minhas palavras, porque se a gente não tiver esse apoio de casa, a gente não vai conseguir vencer o mundo lá fora. Porque já pensou, você está em casa, aí você já não apoia. Entendi. Aquela missão. Então, qual é a força que você vai ter? Então, eu tive muita força nisso, quando a minha esposa era aqui, mexia os caldeirões. A gente tem todo esse registro, todos os relatos, a gente tem isso lá no nosso site, né? Tem a linha do tempo. Que massa, velho. Tá lá, quero entrar nesse caldeirão site. de sopa, os primeiros amigos da sopa ali pertinho, que estão até hoje, os pioneiros conosco. Então, é isso. Então... e quando também, sabe, Jaelson, quando eu ver a minha realidade na insegurança alimentar, como aqui foi falado. Beleza. Então a gente junta esse conglomerado de sentimentos, de ideias, e a gente vê se lá qualquer não, qualquer crítica, obstáculo, a gente sabe que a gente está semeando e a gente vai colher. Então é só questão de tempo. Então, assim, se a gente não sair realmente de casa com essa fortaleza, entendi, porque a gente tem que sair para fazer o bem, ter o apoio de casa, a gente não vai conseguir. Não subsiste, né, Carlos? Assim, a gente, quem tá nessa missão, aliás, praticamente todas as missões da vida, essa em especial, porque é uma missão que o que vem é bênção de Deus. Você não pensa em ricar com isso, né? Não, vou fazer esse trabalho porque eu vou ficar milionário. Ricar tá errado. E assim, a não ser que, tipo, você lance um livro best-seller, aí venda 1 milhão ali, dê grandes palestras, né? Porque a gente tem muitos modelos também de empreendedores sociais que não que enricaram.
mas que prosperaram. Sim, Né, entendi. de forma digna, porque viraram bons palestrantes. Sim. O impacto positivo hoje Sim. em Yunus. Yunus, ele ganhou o prêmio Nobel. Todo Nobel, ele ganha 1 milhão de euros ou de dólares junto com o prêmio. Então, uma pessoa desse se tornou milionário. Sim, Só entendi. que qual é a principal tarefa e missão nossa? É pegar isso e, de alguma forma, pegar esse recurso e fazer disso um instrumento, né, de emancipação social e de dignidade para as famílias que a gente atende. Eu, particularmente, até hoje, nunca consegui guardar dinheiro. Porque todo dia tem um desafio, tem uma vida que precisa. Quando eu olho a minha mulher, rapaz, cadê aquele dinheiro que a gente tava juntando? Acabou. Né? Porque a missão e o propósito de a gente salvar uma vida é tão frágil, mas apesar que também isso não pode abater tua dignidade, né? Porque se você tiver mal, você não vai ajudar outros. Então, assim, minimamente você tem que ter condições de pagar. Eu moro até hoje de aluguel. Pagar seu aluguel em casa, tem que ter a comida e o lanchinho dos meninos, porque senão a minha mulher começa a desesperar em casa, aí eu não vou fazer bem o que eu vou fazer fora, né? É verdade, isso então, é um fato. Então, Jailson, desde já, sabe, eu sei que isso vai chegar esse momento, mas eu quero antecipar aqui e mandar um beijo pra minha esposa que tá nos assistindo agora, por né? favor. A Michele, né? Aqui, olha pra essa cama. Um beijo pra você que me apoia. O fundo musical aí do Love, né? Meus pais, né? Porque hoje a Sim. sede hoje do Instituto Amigos de Sopa, né? Se não fossem meus pais, eu não estaria naquela sede, Carlos, você conhece, né? Então, meus pais, então todos os meus familiares e, em especial também, a todo enaltecer, na verdade, ao grupo de voluntários. Porque foi o trabalho voluntário que a gente está galgando patamares maiores. Então, todos os voluntários, a minha gratidão. A comunidade que é voluntária hoje lá no Amigo da Sopa, hoje a comunidade vai, abraça, nos ajuda. Então, assim, é gratidão a todos eles, entendeu? Que maravilha. Então é isso. Meu nome da sua esposa? Michele. Dona Michele, um abraço para a senhora, parabéns aí. Seu esposo está aqui feliz e está transmitindo essa felicidade para todos nós. E realmente tem tudo a ver, viu? Porque se a esposa não apoia, Carlos, é interessante. Vá-se embora. Olha, isso é em qualquer missão. Né? Eu no trabalho, né, que é um trabalho mais secular, digamos assim, a esposa faz a diferença. Imagina uma missão como essa. Andava todo rasgado, não gostava nem de tomar banho. Depois que eu casei, a minha vida Que maravilha. mudou, vamos até fazer um brinde aqui, Carlos Jorge, com um cafezinho. Vamos. Em nome das nossas esposas aí, a dona Michele, a sua. Alessandra, um abraço também. Seu esposo, dispensa comentário, não vou nem falar. Inclusive, levanta bem a sua bandeira, viu? Porque assim, né? É como um baluarte. Isso aqui é o cafezinho do nosso amigo. Eu não quero não, porque eu já tomei. Sim, não quero mais não. Vai querer, não sim. quero mais Vamos não. brindar, vamos brindar. Não, mas ainda tem aqui, Faz ainda parte da tem. cerimônia. Tem certeza. Faz parte da cerimônia. Faz parte da cerimônia, cara. Eu botei isso aqui em homenagem a você e a Aí, Tibério. Não é possível. poxa, Tibério que vai ser candidato a Faltou presidente. pão doce hoje. Vamos para ali R$1 de pão doce ali. Só faltou isso, cara. Por pouco. Era pra gente ter trazido pão doce mano, e o caldinho de cana, né? No próximo vamos fazer uma sopinha. No próximo é a sopinha. Pronto, fechado? Fechado. E é Boa. sopa- Pra gente degustar, né? É a Degustar. sopa digna, assim, com todo nutriente, com tudo é delicioso. Decente, né? Assim, Tome, Carlos Jorge, isso aqui é o seu. Não posso Coloque, mais não, coloque mano. Já açúcar tomei muito aí. café, mano. Não, mas só isso aí, isso é um cafezinho pequeno. Vou Tem deixar açúcar aí. aqui, porque já tomei demais. Mas é isso, Tome. assim, eu acho que é um tema que a gente precisa muito, assim, facilitar a compreensão. Hoje as organizações têm um trabalho de muita transparência, né? Então muitas vezes as pessoas ficam ali resistindo de ajudar, né? Preocupadas para onde está indo minha doação, para onde está indo meu donativo. Acho que é outro tema também que a gente precisa colocar, né? Ajuda, pode ajudar. Tem instituições sérias e eu digo a maioria, né, são sérias, ficar só aquele caldinho ali, pouquinho, que muitas vezes faz a coisa mal feita, mas existem muitas organizações sérias, né, em Alagoas, que fazem um trabalho recorrente, que você pode, né, visitar, tá lá, ver como é o trabalho. Eu lá no Manda Ver, na época, né, liderando lá, eu tinha uma preocupação muito grande sobre o tema da doação, né? Principalmente financeira. Então, muitas vezes eu provocava o doador. Disse, vem aqui. O brinde. Né? O brinde aqui. Muitas vezes eu provocava o doador, dizendo, vem aqui primeiro, né? Vem aqui, ver o nosso trabalho, ver como é que a gente trabalha, tá? Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você mobilizar qualquer parceiro. Claro que aos que podiam, né?
E aí muitas vezes eles se impressionavam, né, com a transparência, realmente com esse carinho, esse cuidado, esse zelo de ser realmente transparente para a gente não cair, né, em nenhuma interpretação. Não, eu fui lá. É diferente quando eles dizem, eu fui lá, a coisa funciona, realmente o trabalho acontece. É maravilhoso, né? Caso, certa vez nosso grupo lá recebeu uma ligação para buscar uma determinada doação. Sim, era isso que eu ia perguntar. Causos. Aí a gente tem quentinha. A pessoa tava naquele amor. Sim. Foi na parte baixa, ali perto da Jatiuca. E a pessoa tava num amor de fazer quentinhas para fazer doação. Sim, e até aí tudo bem. Não, eu vou buscar. Eu tenho uma ação agora à tarde na Vila Ematé e vou buscar a doação das quentinhas e levar para a Vila Ematé. Como eu já ia, então fui. Sim. Quando eu cheguei lá, fui surpreendido. Vocês foram a única instituição que vieram pra cá para pegar alimento. Só que vocês não vieram pegar alimento. Vocês vão pegar a doação em espécie. Caramba. Por quê? Ninguém queria pegar a doação. Ela ligou para várias instituições e ninguém queria pegar a doação em alimento. Entendi. Só queria pegar se fosse em dinheiro. A gente não distingue. Se o seu coração está dizendo que você vai doar em alimento, você vai doar alimento. Se o seu coração vai doar financeiramente, vai doar financeiramente. Se é em roupa, vai ser em roupa. A gente não escolhe a doação. O que Deus colocar no coração da pessoa é o que a gente vai buscar. Então, por esse ato, a gente chegou lá, foi surpreendido, Carlos. Então, tá aqui o valor e essa pessoa continua doando até hoje. Que maravilha. Vocês foram, digamos assim, testados e aprovados. Tem esse teste, é muito natural, né? Natural, assim, das pessoas. Né? Eu lembro que eu fiz a campanha do Bicho de Pé em 2017, né? Eu tive doações dos Estados Unidos, pra você ter ideia. Recebi donativos dos Estados Unidos, assim. Repercutiu nacionalmente. E as pessoas sempre perguntavam, posso mandar deles? Não, compra o item. Né? Eu tô precisando disso aqui, ó. Esse é o item. Compre e me manda, porque você já fica com a notinha fiscal, já presta a conta. Na época eu não tinha conta, não tinha CNPJ nem nada, você mesmo compra, já manda o produto que a gente tá precisando, a gente vai te mandar depois um relatório, manda as fotos, evidenciando tudo certinho. Eu acho que isso é obrigação, sabe, da gente poder ser transparente nesse processo, porque quanto mais a gente tem transparência, mais as pessoas confiam, verdade, mais as pessoas querem ajudar. É um desafio gigante, né? Alguns temas no campo social e a fome é um tema muito desafiador. A gente precisa, muitas vezes, assim, de recursos, e aí tem o recurso financeiro, se houver, mas tem um recurso do donativo, se houver, mas tem um recurso do gás, muitas vezes, para cozinhar a sopa, se houver, mas tem um custo, muitas vezes, da roupa, se houver. Então, assim, da mão de obra. Da mão de obra também, que é caríssima um voluntário, né? Muitas vezes, chega lá doando 1 ou 2 horas no dia. Tudo isso é recurso. Sim, Então, assim, o financeiro é ferramenta, o donativo é ferramenta, né, de transformação, a roupa, o gás, o próprio voluntário. E a gente também tem a nossa missão, Jéssica, quebrar um pouquinho esse paradigma, né, de olhar só para o dinheiro na instituição. Não, o voluntário também é essencial. Muitas vezes esse voluntário ele pode dar uma ferramenta ali de gestão, né, uma ferramenta de vocas que pode mudar o patamar institucional da organização, né, que vai além de qualquer coisa. E a gente honra isso demais, né? Honra muito. Eu brinco até com... O Edu brinca muito, o Edu da Gerando Falcões brinca muito com isso. Ele disse, rapaz, tô aqui, falei com o Nizam Guanais. Nizam é um dos maiores publicitários do mundo, gente. Assim, o Nizam faz campanhas publicitárias a nível global, né? Recentemente fez do Itaú Personalité com o cara da Fórmula 1, rapaz, que é da Mercedes, Vou esquecer agora. Conhecidíssimo. E aí, deixa eu lembrar, não, vou conseguir lembrar, mas fez uma campanha, o Edu sempre brinca, Nizam é meu funcionário. Assim, Nizam chegou lá como voluntário, usou toda a expertise de posicional social, numa visão de comunicação, de transparência, altamente técnica, né? Realmente criando esse ecossistema, impactou a Gerando Falcões e outros atores, né, voluntários. Então, assim, não quero doar recurso financeiro, não, mas você quer doar seu talento para a instituição? Sim. Doa também, né? Quer doar seu tempo para distribuir a sopa ali, junto com o Tibério? Vai lá, tira esse momentinho. E assim, a maioria dos testemunhos, cara, quando eu vim,
Eu não mudei a vida de alguém, não. Eu que fui mudado, né? Eu que fui transformado. É verdade. Meu coração que saiu preenchido. Então gera um sentimento, né, de empatia. Quando acontece esses relatos também lá na instituição, as pessoas falam, rapaz, eu não vou desperdiçar mais alimento. Entendi. Eu vou ensinar meus filhos a fazer isso. Porque as pessoas, às vezes, existe esse outro viés, que é desperdício de alimento. Desperdício de alimento. Porque quantas pessoas seriam alimentadas por esse desperdício? Seja em casa, seja no supermercado. Tem supermercado que a gente vai buscar doação, eles preferem jogar e não doar. Mas isso é a política deles, né? Sim. Do supermercado. Mas muitos alimentos também, essa rede de restaurantes, essas redes de padaria, essa rede de hotéis, desperdício. E a gente está aí para buscar essas doações, para que a gente possa levar para quem precisa. Não é alimento estragado, é alimento realmente que precisa. Eu recebo, às vezes, doação de buffet, que faz o buffet, a comida não pode ficar para outro dia, e a gente pega aquela doação do buffet e distribui, que a gente sabe, como o Carlos falou, a gente sabe onde é que está o foco da fome. Sim, né? sim. Naquela comunidade X, naquela comunidade Y. Então, se a gente pega essas doações, que são de hotéis, que são de buffet, que já estão prontas, e a gente direciona para esses pontos que a gente já faz entrega, isso minimiza também. E quando essas pessoas vão visitar, já elas falam, poxa, meu filho precisa aprender a valorizar o alimento que eu ponho na mesa, que às vezes a gente não quer comer determinado alimento, e ali quando a gente, de uma certa forma, não, o que tem para comer é isso, é a sopa. Entendi. Tem que comer a sopa. E eu acho que outro paradigma, né, Tibério, nosso país é o maior fornecedor de alimento do mundo. Somos celeiros das nações, cara. Incrível isso, né? E como é que a gente tem um dos piores indicadores em relação à fome, à insegurança alimentar. Eu acho que é uma discussão tão profunda, né? E a gente olha também que alguns desafios, eu já escutei muitos empreendedores, por exemplo, da área de gastronomia, de restaurantes e tal. Esse meu desafio é a legislação, que muitas vezes eu tenho uma comida excepcional, fresquinha, né, que até poderia doar, mas a legislação não me permite fazer isso. Caramba. Né? Por uma questão dos códigos, das barreiras. Claro que quando você vai estudar também tecnicamente, eu acho que também tem que ter a preocupação dessa segurança do alimento, né? Sim. Que tem uma logística para o transporte, a manipulação e tal. Mas assim, fica esse desafio, né? Como é que a gente tá passando ainda em 36% da população tá passando insegurança no Brasil e aqui em Alagoas, por exemplo, e a gente é o celeiro do mundo, né? Em relação ao alimento. Assim, cara, precisamos fechar essa conta. Isso, incrível. A pergunta para os dois que já militam, que já atuam nessa área há um bom tempo. Na linha do tempo, Carlos, especialmente você que passou pela gestão pública, eu cresci indo para a fila da merenda na escola pública. Eu fui da escola pública, né? Macarrão com almôndega igual tem umas três. Tinha um negócio sabor de banana, que era, né? Aquilo ali era uma delícia e tal, enfim. E eu corria, eu lembro quando a sirene tocava, tinha um amigo, ainda lembro como ele, o Marquinho. O Marco era bem magrinho assim, ele corria, mas ele não corria que nem gente, não, era uma bala. Quando tocava, ele era o primeiro a chegar. O Bolt. Eu que tentava acompanhar, mas não conseguia não, eu ficava para trás. Para fila para comer lá a merenda da escola pública, enfim. Mas a minha reflexão ao longo dos anos, você há 10 anos trabalhando com isso aí, o Carlos Jorge já há mais tempo também, enfim. Vocês têm percebido, sendo bem franco, alguma melhora no geral para o combate, para a diminuição da fome em Alagoas, ou é como estava e tem piorado? Na visão de vocês, Carlos Jorge. Eu acredito que assim, a construção e a importância do tema realmente tem sido diferenciado. E a gente tem que honrar, né, quando precisa honrar, principalmente para programas de distribuição de renda. Isso, quando você ampara, pelo menos a pessoa ter a renda mínima ali, a renda básica, você já ampara minimamente para a pessoa diminuir a dor da fome, né? E a gente vê programas de transferência de renda, as pessoas têm muito preconceito em relação ao Bolsa Família, agora se tornou Auxílio Brasil, agora está voltando ao Bolsa Família mais uma vez, mas esses programas para quem vive hipervulnerabilidade e dentro de uma estrutura social como o nosso estado, caramba, se essa pessoa não tiver essa renda, Jaelson, é o fim. Assim, é assassinar vidas, literalmente. Então, assim, a melhoria tem acontecido e a gente vê outros programas também de transferência de renda, mas a gente vê, acho que o maior desafio
é oportunizar espaços para que a criança, desde a primeira infância, consiga não viver esse trauma, e aí desde o nascimento ela ter a creche, ter o apoio, ter um amparo, e a gente vê essa evolução. Eu acho que historicamente também, depois da Revolução Industrial, o mundo melhorou um pouquinho. Sim. Né? Eu acho que o maior desafio agora é colocar esses temas, né, na mesma mesa e todo mundo lutar junto, porque muitas vezes cada um fica brigando da sua guerra e da sua estratégia. Não, privado, o que é que tu tá fazendo? Poder público, o que é que tu tá fazendo? Sociedade civil, senta aqui na mesa, vamos colocar essa agenda e vamos fazer um pacto aqui pra gente superar de uma vez por todas. Eu acho que falta, essa falta de alinhamento, eu acho que falta pra gente superar, porque, mais uma vez eu repito, não é um trabalho de um só, não é um trabalho de, né, muitas vezes as pessoas muito querem responsabilizar dentro dos territórios a instituição como o Tibério fosse obrigado. Não, o Tibério tá lá por amor. Sim, entendi. Muitas vezes assim, sacrificando a vida, tá lá por amor. Eu tô muitas vezes na minha missão lá por amor, por compaixão. Mas quem de fato teria a responsabilidade de superar esse tema? O poder público. Porque tem estrutura, tem orçamento, tem lei, tem não sei o que, muitas vezes recebe muitos recursos, além do público, tem a iniciativa privada também nesse contexto. Ali é obrigação. A gente não, a gente é missão, é propósito e tal, mas a gente também não fica se fugindo ou terceirizando. Não, vamos jogar para todos nós. Eu também quero fazer parte da solução e da mudança, sabe? Boa. Tibério, no longo dos 10 anos, na sua visão, melhorou? Sim, melhorou. Eu creio que houve uma melhora pós-pandemia, porque a gente não via tantos programas sociais em relação ao combate à desigualdade social como está existindo agora, mas como o quadro pontuou aí, não está existindo essa união do terceiro setor, não união, essa roda de conversa, na verdade, com o poder público, seja municipal, com o estadual. Eu vejo no caso dos restaurantes populares, que é o que está acontecendo. Sim, né? Eu vi. Então está existindo esses... Entendi. Essas ações que são nobres. Digamos assim, já foi pior. Isso, já foi pior. Mas essas ações ainda falta chegar em muitos bairros. Falta chegar na cidade universitária, falta chegar no bairro de Antares. Então, falta chegar em outros bairros. E aí é quando o Carlos pontua que esse diálogo, essa rede começa a ser construída. Quem entende da realidade do Antares sou eu. Então, por que não fazer essa terceirização? Já vou falar assim, lá no Amigo Já Sou, porque já tem a estrutura. Sim. No Cidade Universitária e, enfim, em outros polos. Entendi. E como também eu vejo que existe à medida que há essa demanda, existe um inchamento, porque o pessoal que está no interior não tem acesso. Não tem acesso. E ele vem para a capital. Entendi. Então, essa migração, esse êxodo é um fato. No interior não existe. Você vai para um sertão da vida, onde é que tem um restaurante popular? Existe transferência de renda? Existe. Existe a merenda escolar? Existe. Mas isso não é o suficiente. É verdade. Então, se como a Mudar o Mundo começou a percorrer aí os municípios e começa a fazer essa rede, o Amigo da Sopa começa a fazer essa rede, a gente sabe que a Mudar o Mundo entra com o lado do empreendedorismo, Amigo da Sopa entra com esse lado do combate à fome, as questões primordiais que é essencial para a vida, né? É a gente primeiro cuidar do alimento, do corpo. Sim. E aí a gente consegue direcionar para um mercado de trabalho através dos cursos. Mas em Maceió está exigindo inchando mesmo. Entendi. O pessoal vem para a capital. As capitais. Porque eu já sei onde é que tem um restaurante popular. É do Trapichão, tem 2 lá no Benedito e vai pontuando. Então vou ficando mais próximo. Então isso aí acaba que aquela demanda daquele restaurante popular, que tem uma demanda, só vou assistir 500 pessoas, não é o suficiente. Entendi. Então assim, tem que realmente se construir esse diálogo, sentar à mesa e a gente poder discutir. O Antares, essa região fica responsável. Entendi. Porque aí a organização, ela sabe realmente quem precisa, porque muitas das vezes... Pulverizar, né? Isso. Às vezes a pessoa que vai para um restaurante popular não é aquele que precisa. Tem mais essa, né, cara? É incrível isso, né? A gente sabe. Eu penso assim, já na nossa reta final, e eu quero adiantar alguns pontos ainda, e eu penso que esse trabalho tipo que a Mudar o Mundo tem, né, investido e buscado fazer é muito interessante, porque ele complementa, dando a mão a ensinar, né, dentro do empreendedorismo,
porque essa de você trazer para dentro do jogo as pessoas que estão à margem, né? O jogo do trabalho, o jogo da dignidade, eu acho que é o principal, né? E eu faço uso das suas palavras também, Carlos, quando você diz que depois da Revolução Industrial e de uma época para cá o mundo realmente melhorou. Não está resolvido, longe ainda, mas comparando, né? Quando eu falei que meu pai passou nessa fase, isso foi nos anos 50, você tem ideia, meu pai é de 45, isso foi 55, 60, por aí, imagino. Então de lá para cá houve uma diferença. E eu gostaria de registrar aqui, são 10 horas e 14 minutos, e eu queria registrar aqui, agradecendo a presença de vocês, a uma iniciativa nossa, e eu digo que é uma iniciativa muito pequena, comparando com esse universo, ínfima. Sei lá, se eu fosse fazer cálculo aqui, seria 0,00 alguma coisa, mas ao mesmo tempo também de coração. A Destravo Produções, que é a empresa que rege essa estrutura aqui, essa pequena estrutura, que são 2 estúdios que a gente hoje conduz, a gente numa reunião, eu juntamente com a minha esposa, que é a sócia e tudo mais, a gente chegou à conclusão de dar uma contribuição também. E assim, a contribuição, repito, comparando com 37% de pessoas que passam, né, é muito pequena, mas... E qual foi, Carlos? E qual foi, Jorge? De toda a nosso faturamento aqui, e a gente conseguiu aqui instituir, criar um modelo de negócio, considerando sessões. Esse estúdio, a gente grava os nossos podcasts e ele também serve para dar voz a outras pessoas que não têm voz, e é exemplo até do que você estava colocando de montar um podcast e ter que montar uma estrutura em casa ou no outro canto, comprar isso, comprar aquilo. Não precisa. Tem a gente aqui e outros amigos nossos que tem também estrutura, né, aqui em Maceió, que eu fico muito feliz, e cada vez mais um incentivo de que outras pessoas montem estúdio, montem podcast, dê a voz. E nós hoje, a Destravo tem esse estúdio aqui. Que foi que ela fez? A gente decidiu, para cada sessão locada, hoje a gente vai doar um prato de refeição. Boa. Amém. Isso eu tenho consciência plena de que não vai resolver 100%, aliás, não vai resolver o problema do mundo, mas vamos dar a nossa pequena contribuição. E quando eu tive essa ideia, nós tivemos essa ideia que pensamos, a prova de Deus, no caminho encontrei com o Carlos Jorge. E eu disse, a pessoa que eu queria até conversar nesse intervalo, e eu não tinha programado, encontrei. E disse, Carlos, quando eu falei para a ideia, o Carlos disse, rapaz, gostei, você precisa conversar com o Tibério. E aqui estamos, e eu estou muito emocionado por ter vocês aqui e declarar esse trabalho a partir de hoje, dia 22 de maio de 2023, e enquanto esse CNPJ existir, essa empresa existir, enquanto vida eu tiver, esse projeto seguirá em frente. Boa. Eu não estou me referindo aqui a lucro, estou me referindo à receita mesmo. Cada sessão, um prato de refeição. E eu vou contar, obviamente, com a ajuda de vocês, para que a gente direcione isso. Existem instituições próximas a gente e tudo, mas eu quero deixar uma coisa bem... E dentro dessa linha de transparência, de tranquilidade, sem nenhum outro objetivo, não tenho nenhum interesse outro assim. Preciso publicar porque é bom que todos saibam, sim, mas se eu pudesse... Para inspirar outros. Inspirar outros, mas esse é o detalhe. Dito isto, eu queria ouvir de cada um de vocês o sentimento, né? Carlos Jorge, diante desse momento, cada sessão, um prato de refeição, o que você nos diria daqui para frente com essa ideia nossa? Eu acho que você quebra, né, mais uma vez um paradigma que, além de dar voz, se envolver diretamente, né, com as questões, que mais uma vez eu digo, estar no discurso e analisar indicador é muito fácil, e fazer, e se envolver, e como é que você envolve a estrutura do seu negócio, você seja colaborador, empresário, né, então você, mais uma vez, inspira, sabe, uma geração de empreendedores e empresários, pode fazer até o mesmo, né, de inspirar aí, de compartilhar, acho que isso é uma frente que vai criar um grupo, outras pessoas vão querer se envolver, tenho certeza, e só agradecer, irmão, pela sua generosidade, seu coração, amigos de Assopa também aqui, a gente fica muito feliz quando empreendedores e empresários tomam essa decisão, sabe, de forma intencional, recorrente, né, e a gente sabe que instituições como o Amigo da Sopa, ele vai pegar esse prato de alimento, mas ali é só
ou seja bem-vindo, porque depois ele vai recepcionar essa pessoa no programa de qualificação, na educação, então é só a recepção. E eu acho que a gente deseja muito isso nessa parceria e certeza que daqui a 5 anos a gente vai ter 1 milhão de pratos de UADA aí dentro do nosso indicador. É isso mesmo, é a nossa intenção. Já eu sou gratidão, né? Quando nessas palavras aí, nesse ato, né? Que Deus continue prosperando essa iniciativa sua, que venha crescer cada vez mais o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas que vão se inspirar nessa iniciativa. E eu lembro em fevereiro, quando eu fiz uma campanha que foi "Com fome não se brinca". Uma criança com fome não brinca. E a gente não pode com brincar fome com não se brinca, interessante. Então, enquanto muitos foliões estavam assim, e a criança vai brincar com fome? Então, tenha certeza que essa refeição que vai ser doada vai chegar nessa criança. Sim. E muitas das vezes, hoje, são histórias que eu escuto. Às vezes a mãe pede pro filho dormir tarde, porque de manhã não vai ter a refeição do café da manhã dela, e quando ela vai para a escola, que é à tarde, ela vai comer na escola, não vai sair nem de casa com esse alimento. Então tenha certeza que isso vai chegar nessas crianças, seja no bairro de Antares, seja no Vegel, seja na cidade universitária, seja no Medito, a gente realmente vai levar esse alimento. Sim. E de antemão eu quero compartilhar, e eu compartilhei contigo um sonho, né? Sim, por favor. Esse sonho eu quero realizar esse ano, que é a da planificação comunitária. Eu já tinha compartilhado com o Jorge, compartilhei contigo, entendeu? Sim. Então eu quero montar as planificações comunitárias, eu quero ensinar a qualificação profissional na área da planificação, da gastronomia, seja confeiteiro, pizzaiolo, pasteleiro, e a gente vai pegar esse pão para quem não pode comprar, fazer a doação. E para quem pode comprar, a gente quer realmente vender para que esse projeto se torne sustentável. E pegar essa mão de obra, não é uma mão de obra que não vai ter experiência. Ela já está ali fabricando o pão, já está fabricando a pizza. Então a gente vai abrir esse leque para o mercado de trabalho. E aí tá vendo aí a mudar o mundo. Diz, olha, eu tenho a planificação aqui no VJ, tá precisando de padeiro. Tá aqui, Carlos. Aqui tem a mão de obra já qualificada e com experiência. Boa. E a gente poder botar no supermercado, porque todo supermercado hoje tem uma planificação, tem uma linha de salgados, tem uma linha de boleiro dentro do supermercado, dentro dessas pizzarias que existem, dentro dessas planificações que existem. A gente quer abrir esse diálogo, quer construir esse sonho junto com a Mudar o Mundo, junto com o Jael, com o podcast aqui, TheCast, com todos vocês aí, para que a gente possa realizar ainda esse ano construção da nossa planificação comunitária. Muito bom. E vai contar com o nosso apoio também total. Nosso apoio porque, como o Carlos até citou, que isso é um trabalho que não tem como ser de duas mãos somente, de uma mão só. Por aqui passar. Toda pessoa que aqui sentar, que aqui venha trazer a sua voz e que tiver, vai vir sabendo que existe uma contrapartida, que o que ele está investindo não é exclusivamente para Destrava, não é exclusivamente para a gente, é para esse fim. Então você que um dia vai sentar aqui, quem já senta, por sinal, né? Quem já hoje nós temos aqui, Carlos,
aproximadamente 18 podcasts que circulam aqui no nosso estúdio já. Maravilha. Então, estes que aqui estão e os que vão chegar, a gente tem isso por certo de que dentro da nossa configuração do número, esse prato de refeição vai ser destinado. A gente imagina de não demorar a gente ter aí mais de 250 pratos, 240 pratos mês já. Isso dentro de uma conta. Isso não é escalável, mas no momento a gente pretende evoluir. A ideia é que a gente vá para o terceiro estúdio, que a gente amplie. Né? E a gente tem uma ideia formada sobre a comunicação e vamos investir na comunicação em Alagoas. Isso digo não a minha voz somente, a minha voz é uma das, mas é a voz de muitos outros que passam por aqui, que passaram por aqui, que não é exemplo do próprio Carlos Jorge e do Erickson, que aqui começaram fazendo seu podcast, que avançaram, evoluíram, e outros também vai acontecer, e o que eu quero é saber, ter essa consciência de que quem aqui passou, quem aqui vai passar, tem a sua contribuição. Alguém está lá na ponta, comendo, tendo seu prato de refeição, oriundo, né, nascendo desse projeto que é o Destravo, que é a ideia de destravar mesmo, inclusive destravar a fome. Né? Porque é uma coisa que eu não posso nem falar com essa propriedade toda. Eu nunca passei fome, como eu disse. Eu sempre tive muita escassez, mas eu nunca tive um dia para dizer eu não tenho. Quem já passou é que sabe muito mais, né? Com exemplo do meu pai e outras pessoas. O Carlos, que já teve uma história extremamente ligada, próxima de pessoas, né? Viu de perto, então. Mas isso me comove e eu sei que isso é um pingo d'água que vai, de repente, junto com outro pingo d'água que melhora aí, aumentar o oceano. É isso, Carlos. Parabéns, mano. Tamo junto. Eu quero agradecer a vocês e deixar com a oportunidade ainda para que vocês possam fazer aí todas as considerações, acréscimos, comentários. Esse é um assunto profundo. Eu tentei até abrir aqui, tem vários números, eu não quis trazer os números à baila, porque na verdade a gente está muito mais voltado para a solução do que para o problema, né? O número macro a gente já sabe que o problema é sério, é grave, de que existe esse índice aí ainda em Alagoas, de 36%, 37% de pessoas à margem, passando fome. Então tem tanto conteúdo, mas o que vocês passaram, o que veio do coração de vocês, para mim é o bastante, é o suficiente. Mas, Tibério, com a palavra a você para ainda fazer todas as suas considerações e comentar e falar mais o que você sentiu no seu coração. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando sobre esse tema. Ao Estúdio Destravo, a você, Jaelson, a Carlos Jorge, que sempre tem me chamado para as ações, né? E que, assim, que esse programa cresça cada vez mais e que os amigos da Sopa, junto com a Mundo da Uma, alcance cada vez mais pessoas. E eu quero fechar, assim, você que quer entrar no projeto da planificação comunitária, existe um ato que você pode fazer, é cadastrar o seu CPF da nota fiscal. Então, toda vez que você comprar e informar o seu CPF, você está contribuindo para que esse prato de comida, esse pão, essa sopa não falte na mesa de quem mais precisa. Então, como é simples, entra lá na Cefaz, Nota Fiscal Cidadã, e adota o Instituto Amigos da Sopa. Amigos da Sopa, está lá. Você já está contribuindo para que não falte alimento na mesa de quem mais precisa, que esse sonho da planificação comunitária ainda seja realizado esse ano. E eu quero aqui agradecer a todos os voluntários, a minha esposa, a toda a equipe do Amigo da Sopa que está lá trabalhando nesse momento, né? A todos os nossos doadores, enfim, a minha gratidão eterna a Deus por ter me colocado nessa missão, que sem Ele nada disso estaria acontecendo. Então, assim, convido a vocês a conhecer, participar das nossas ações e divulgar nosso trabalho. Então, muito essa é a minha finalização aqui, meus agradecimentos. Tibério, e eu já quero deixar certo aqui, inclusive sendo gravado e registrado, você terá direito a 2 sessões aqui mensais para trazer o Amigos da Sopa podcast. Muito obrigado. Você muito vai obrigado. Criar a identidade visual, criar uma logomarca, enfim. Tá e você vai fazer o Amigos da Sopa podcast. Eu estou falando Amigos da Sopa podcast, mas vai do seu coração. Foi o que me veio à mente. O podcast. Você quem diz. E você tem 2 sessões aqui mês para você trazer quem você quiser de convidado, enfim, você comandar. Esse espaço, nesse momento, será seu
para você fazer o seu trabalho e divulgar esse trabalho. É uma forma também, pelo sentimento e pela energia que eu senti de sua parte, vi que realmente é um trabalho sério. Ele não está de brincadeira, não está de passagem, não está fazendo marketing, não está fazendo merchandising, nada disso. Aqui realmente não é à toa. Ninguém passa 10 anos fazendo a mesma coisa. E nesse nível, se for de aparência, se for de... não aguenta, a pressão é grande. Então, por conta disso é que eu estou fazendo essa concessão e que você então já faz parte da família Destravo, do nosso projeto juntos para você fazer, incentivar, impulsionar mais ainda. Fechado? Muito obrigado, Gerson. A emoção toma quarta agora, né? Mas não tenho palavras. Muito obrigado. Muito bom. Meu amigo Carlos Jorge, você que tem essa energia, esse sorriso seu que não... Esse programa é emocionante, né? Segunda-feira boa. Rapaz, o meu recado aqui, meu irmão, é mais uma vez agradecer pelo carinho. Você é uma inspiração, assim, como empreendedor, como empresário, tudo. Uma parte do que a gente faz hoje lá no Potência, né, foi inspirado em você. Então, se você tem um legado como empreendedor, como empresário, na parte social, de envolver toda a sua estrutura e seus negócios, fico muito feliz. Acho que aqui é botar as redes sociais aí, @mundaomundo.org, segue nós lá, dá uma força. E para quem quer me seguir ou perseguir também, porque tem gente que gosta de perseguir, né? @, Carlos Jorge Embaixador. Segue ou persegue nós lá no privado, né? No pessoal. Aí no privado não, você dá um pouquinho mais de chance lá pra tocar com mais alegria os projetos. Eu gosto tanto dele que eu tento tanto sigo como persigo. Onde ele tá, eu fico olhando onde ele está. Hoje mesmo ele curtiu uns 28, eu contei lá. Foi mesmo. Meu fã aqui, ó. Mas tamo junto. Não, interessante que, falando sério, eu sou mesmo, entendeu? Onde chega eu falo, e assim, eu tenho um adendo, digamos assim, uma gotinha a mais para ser seu fã, porque eu passei pela gestão pública e sei por onde você passou. Eu sei a cadeira que você sentou, sei, então assim, e você é um sobrevivente. E eu acho que para fechar mesmo aqui, eu acho que a gente precisa muito apoiar os nossos, né? Sim. Acreditar, olhar no olho, ser irmão mesmo. Irmão, tá precisando de alguma coisa? Tá nessa nova fase aí, tô orando, tô rezando por você, tô preocupado com você. Apoiar além do cargo ou função, que eu acho que é o que a gente faz, né? Além do Destravo, além do TheCast, assim, a gente realmente se preocupa uns com os outros, né? Eu digo isso porque quando eu assumi a cadeira na gestão pública, a mãe do Paulo Tenório me ligou. Meu filho, estou muito preocupada com você neste cargo. Assim, coisa de mãe, sabe? Uma coisa de cuidado, de preocupação. E isso é além de qualquer cargo. E isso é verdadeiro, né? Quando a gente tem esse cuidado. E é isso que muitas vezes, quando a gente quer enfraquecer ou até se entregar, isso nos resgata, nos ampara, né? Isso é maravilhoso. É verdade, cara. Muito bom. Boas são as suas palavras. Fico muito feliz. E dizer que as portas vão estar abertas e agora nós estamos ligados, né? Oficialmente, Carlinho aí já também. A gente sempre que tiver de mudar o mundo, Carlos, alguma coisa. Vir aqui. Você tem canais também, tem um Potência e aqui também vai ser. Então vamos vir aqui divulgar, levar adiante, enfim. O resultado final disso é o principal, que é saber que uma vida foi salva. Verdade. Não é? Eu fico muito feliz quando eu penso nisso, porque às vezes a gente faz algumas coisas na vida e meio que aparentemente é meio que não deu em nada, é meio que, será que alguém a gente não foi visto, não foi enxergado? Gente, isso é uma coisa, uma ilusão muito grande. Quando a sua voz alcança uma vida, um coração. Eu já dei palestras assim que quando eu terminei eu fiquei pensando, caramba, acho que eu não disse foi nada, será que o povo gostou e tal? Qual as nossas limitações, né? Daqui a pouco chega uma pessoa, me dá aquele abraço e diz aquilo que você disse, aquela palavrinha lá, tá? Foi no coração. Então, isso é o que nos alegra, né? Eu não tenho a menor dúvida de que esse episódio alcançará vidas também. Pessoas que seguem o Tibério, pessoas que seguem o Carlos Jorge, pessoas que nos seguem o TheCast, pessoas do bem, pessoas que realmente querem o bem do próximo, com certeza vai tirar também os seus proveitos. Eu quero agradecer de coração, Carlos. Valeu, meu irmão.
Sucesso no Mudar o Mundo, na sua Vamos lá. vida. Continua nessa pegada. Como eu ainda tenho mais 49 anos, você deve ter aí uns 60 e tantos. 63 por aí. Pronto, já então a gente vai ter muita estrada ainda, vamos fazer muito podcast junto, né? O Tibério não, o Tibério tá Tibério- na academia. Na não flor da sei o idade, quê. né? Passando uns creme agora aqui. Aí o homem tá bem demais, eu tô acabado. E todos os três aqui estão bem cuidados, né? Eu pela Renata, Tibério pela A Michele. Michele, Alessandra, e três pessoas que, né, cuidam da gente. O interessante é que a Alessandra, né, é psicóloga, né? E a Certo. Michelle lá é Pra assistente cuidar social, de mim. então... Ê, rapaz, que maravilha. Pra cuidar, pra cuidar não, de mim. pra cuidar do carro tem que ser psicólogo mesmo. Esse Eu cara, sou meio nervoso. o juízo dele tem que ter uma psicóloga perto. Tem que ter. E você é um assistente social, É, né? que gosta de pessoas como eu gosto de Muito pessoas. bom. Né? Eu quero agradecer a você que nos acompanha, nos segue também, que Deus abençoe a sua vida e que esse episódio realmente tenha sido, que alcance os corações e ele tenha sido tratado como especial, porque é especial. Finalizo com a palavra-chave que vai marcar daqui para frente o nosso negócio aqui, que é cada sessão um prato de refeição. Até gostaria de ouvir essa frase na voz dos nossos convidados. Por favor, Carlos. Cada sessão, um prato de refeição. Cada sessão, um prato de refeição. Vamos destravar a fome em Alagoas. Muito Opa, bom. Rapaz, o homem já botou o restinho aí. É, ó. muito Caraca. bom. Agradecer a Deus, primeiramente, que é quem está no centro das nossas vidas. Ai de nós se não fosse nosso Deus Todo-Poderoso. E as pessoas boas que Deus coloca no nosso isso. caminho. Ok? Isso. Agradecer meu amigo Arthur e o Veloso, que aqui DJ também estiveram aí ó. no apoio. E a você, especialmente, também que nos segue. Um forte abraço. Até a próxima. Aprove Deus.